Olá, cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado é o nome do Senhor, estamos aqui para mais um vídeo, neste canal. Que Deus te abençoe por você estar sempre aí comigo, dando seu joinha, compartilhando, deixando seu comentário. Que Jesus abençoe grandemente, os irmãos que têm comentado, os irmãos que têm aí dado seu joinha, que o Senhor te recompense, amém? Irmãos, eu quero deixar uma palavra e falar sobre um tema hoje diferente, mas muito importante também para a nossa vida, para a nossa comunhão com o Senhor, porque tudo na nossa vida faz parte, do Senhor. Então, irmãos, eu quero deixar para vocês em 1 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o qual pertence a Deus. Glória a Deus, O nosso corpo, irmãos, ele é o templo do Espírito Santo. Você tem meditado sobre isso? O que você tem feito com o seu corpo? Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês. Mas o sol tá batendo aqui um pouquinho, peraí. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Eu quero falar com vocês hoje a respeito de saúde. Isso, saúde física. Irmãos, nós estamos vendo, a palavra do Senhor, ela tem se cumprido. Há muitas enfermidades, há muitas coisas acontecendo em nossa volta, no nosso meio. Mas, irmãos, louvado é o nome do Senhor, nós como cristãos, nós temos que nos posicionarmos diante do Senhor e cuidar do templo. Sim, há muitas enfermidades, irmãos, que elas são devidas ao quê? Aos alimentos que nós consumimos. Sim, nós temos que vigiar até nos alimentos que nós comemos. Por quê? Eu não estou dizendo aqui para você que se você comer uma determinada comida, você vai ser contaminado. Não, eu não estou falando sobre contaminação, que o que comer, o que beber vai te contaminar. Mas que dependendo do que você comer, vai te acarretar problemas de saúde. Há muitos alimentos, irmãos, que quando nós chegamos, nas prateleiras aí do supermercado, alimentos que a nossa vontade nós queremos consumir, mas nem tudo nós podemos. Se nós queremos, irmãos, ter uma boa saúde, nós precisamos cuidar da nossa alimentação. Assim como nós cuidamos, nós vamos ao culto, nós participamos da Santa Ceia, nós vivemos em comunhão com os irmãos, nós temos que também cuidar da nossa alimentação, daquilo que está entrando dentro da nossa boca. Por quê? Eu ouvi um dia um médico falar e eu achei interessante o que ele falou. Não é esses médicos que temos que passa só medicamento, não. Esses médicos naturais, então, o médico falou que a pessoa é o que ele come. Por quê? Determinados alimentos, irmãos, eles vão prejudicar a saúde. Vai acarretar problemas, vai acarretar tantas coisas. Então, se você come um alimento que ele é saudável, o seu corpo vai se tornar saudável. Mas se você come um alimento cheio de tantas contaminação, de coisas artificiais, e aí? Aí talvez você fala assim, irmã, mas para a gente comer alimentos naturais, alimentos saudáveis, gera gastos, é caro, irmã, Às vezes alguém pode falar comigo, mas é caro, irmã, não é barato, Principalmente para quem mora na cidade. Para quem mora no campo é mais tranquilo, Mas para quem mora na cidade já é mais difícil. Sim, irmãos, eu sei que às vezes, você se alimentar de alimentos naturais vai sair um pouquinho mais caro, mas é um caro que vai valer a pena. É um caro, você vai estar economizando em quê? Quantas pessoas que ficam assim, mas eu não vou comer esse tipo de alimento porque fica caro. Aí vai lá e come aquele monte de alimento que faz mal para a saúde, que é prejudicial. E daqui a pouco a pessoa está gastando o que tem e o que não tem. Com medicamentos, com consulta, com exames, coisas que às vezes acarretando mais e mais problemas. Não é isso? Porque nós estamos vendo, irmãos, hoje em dia, que muitas das vezes a pessoa ela vai ao médico,
para fazer uma consulta, e muitas das vezes um medicamento que passa ali, ao invés da pessoa achar, vai lá e compra. Eu digo de experiência, irmãos. Eu estou falando pelo que eu tenho vivido, né? Infelizmente, há um tempo eu voltei a ter anemia novamente. E estava uma anemia bem forte, decorrente de alguns probleminhas que nem convém eu comentar aqui, porque nem é. Coisas de mulher. Então, então eu tive anemia. E eu passei por passei em médico, né, para tentar ver se resolvia o problema, para ver se acabava com a anemia. E teve momentos que eu comecei a tomar remédios que, infelizmente, ao invés desses remédios estar me ajudando, eles estavam ainda mais acarretando mais ainda o problema, né? De tanto que teve um último medicamento mesmo que eu tomei, que era no caso de regulagem. Eu tomei esse medicamento, irmãos, assim, no prazo de 1 mês e pouco, eu ganhei uns 4 quilos. E foi quando eu parei. E meditando a palavra, irmãos, o Espírito Santo de Deus tocou muito no meu coração sobre isso. Sobre que, às vezes, são coisas simples que nós podemos fazer, que às vezes nós não fazemos, às vezes nós acha que, não, que o que eu comer não vai me contaminar e tal. E tem coisas que faz mal para nossa saúde. E não fique nessa de querer só médico. Um médico está sentindo uma dor, vai no médico. Está sentindo. Porque, irmãos, nós estamos vendo que muitos medicamentos que estão sendo passados, às vezes pode até resolver uma coisa e piorar mais ainda. Eu não estou aqui contra a saúde, eu não estou aqui contra a medicina, mas, irmãos, nós temos que confiar mais no Senhor, buscar de Deus. Tem gente que sente uma dor na unha, uma dor de cabeça, já vai correr para o médico. E às vezes acarreta mais problema. Ao invés de que da pessoa orar, da pessoa buscar do Espírito Santo de Deus, pedir direção ao Senhor, né? Louvado o nome do Senhor. Tudo nós temos que pedir o Espírito Santo de Deus direção. Não é nós achar, eu vou fazer isso, não. Porque muitas das vezes, irmãos, o que está faltando em nós é o que? Nós colocar a nossa fé em ação. Deus, Ele é Deus que cura, Deus, claro, vai haver circunstância que a pessoa vai ter necessidade de ir, sim. Acontece, mas existem muitas coisas que nós sentimos que é através do que? Do cuidado, de coisas talvez que não é para nós comer, que nós comemos, né? De alimentos que às vezes são prejudiciais. Nós temos que buscar que tipo de alimento que nós podemos, né? Supondo uma pessoa que tem pressão alta. Se você tem pressão alta, você vai buscar. Deus, ele deixou, irmãos, a cura, ela não está só em medicina. A cura, ela está em muitos alimentos. Tem muitos alimentos que Deus deixou nutrientes e propriedades que elas são terapêuticas. Por exemplo, você está com pressão alta, então você vai comer alimentos que vai te auxiliar, que vai te ajudar, que vai controlar mais a sua pressão. Existem várias formas que tem da pessoa, né? Alimentos que ajudam nessa área. Você vai evitar muito comer sal, você vai evitar muita coisa de fritura. Então são hábitos que nós devemos ter de cuidado com esse templo do Espírito Santo. Por quê? Se você está enfermo, você não tem força para orar. Se você está enfermo, você não vai ter força para ir para a igreja, você não vai ter força para congregar. Isso tudo são o quê? São estratégias do inimigo. O inimigo quer falar assim, não, como ele vai e coloca todos os pratos disponível. A pessoa vai lá e come, depois a pessoa está lá enfermo, fraco, desnutrido, né? Então nós temos que cuidar da nossa alimentação. É algo que o Senhor ele quer para a nossa vida. Por quê? Porque nós temos um corpo. Um corpo que ele necessita de cuidado. A nossa pele precisa de cuidado, o nosso cabelo precisa de cuidado. Todo o nosso corpo, funcionamento do nosso corpo, ele necessita sim de cuidado. Então tem muitos alimentos que são prejudiciais à saúde, né? Esses alimentos artificiais, cheio de corantes, cheio de tanta coisa. Irmãos, fuja dessas coisas. Cuide da sua saúde, cuide da saúde da sua família, amém? Invista na saúde da sua família. Por quê? Porque fazendo isso você está investindo em quem? Em você mesma e em Deus. Sim, porque se você está cuidando do templo do Espírito Santo, você está cuidando do próprio Deus, você está fazendo a vontade do Senhor. Mas se você vai lá e ingere tudo quanto é alimento, tudo quanto é bebida, que é prejudicial ao seu corpo, você está se prejudicando
e você está indo contra a palavra de Deus. Por quê? Aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Aquele que destruiu o seu próprio corpo, Deus o destruirá. Então, irmãos, nós temos que cuidar da nossa saúde, nós temos que nos prevenir. Sempre prefira alimentos saudáveis, alimentos puros, irmãos, em nome de Jesus, porque nós estamos vendo tantas enfermidades, tantas pessoas enfermas, tantas pessoas que estão se entregando, né, aos alimentos que são prejudiciais à saúde, alimentos cheios de açúcar, né, açúcar adicionado, isso faz muito mal, cheio de gordura, cheio de, mas é tantas coisas que a gente olha no rótulo. Antes eu não olhava, irmãos, e hoje, pela misericórdia do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele tem me tocado, eu olho. Ele tem igual mas a minha menina, nós estávamos orando e nós fizemos um propósito com Deus. Eu convido você, se você quiser fazer esse propósito, faça esse propósito também. Olha para você, quando nós esse propósito é debaixo da palavra, amém? Não é nada inventado de mim, mas é pela palavra. Quando nós olhamos Daniel, quando ele chega na Babilônia, o que Daniel ele faz? Ali o rei mandou, né, o alimento que era para aqueles jovens comer. Tinha mais jovens, sem ser Daniel, Sadraque, Mesaque, tinha mais, que estavam ali para serem preparados para estar no reino. Então, quando Daniel ele chega ali e o eunuco lhe fala o que ele deveria comer, Daniel ele colocou em seu coração em não se contaminar com aqueles alimentos. A bebida, as carnes, aquelas coisas todas que era servida ali. Então Daniel ele coloca no seu coração e ele começa a comer o que? Verduras, ele começa a comer coisas naturais. Ele começa ali não comer aqueles alimentos que estava sendo oferecido para ele. E então, né, o eunuco teve medo, achando que Daniel ia ficar caído, que Daniel, né, e os jovens iriam ser diferente dos outros e o rei ia achar ruim. E Daniel, né, Deus ele deu graça a Daniel e o jovem, aquele eunuco, ele aceitou o desafio. Então Daniel começou a mudar a sua dieta, ele começou a comer mais alimentos só saudáveis. E ao passar do tempo, Daniel estava mais forte, mais saudável do que todos aqueles outros que haviam no reino. Então eu e a minha menina, nós fizemos esse propósito de Daniel, de nós evitarmos. Claro que pode acontecer que a gente vai negar, no início a gente esquece, no início pode acontecer, mas a gente vai pedir, né, perdão ao Senhor e nós vamos continuar, de não ficar comendo esses alimentos. Muitos alimentos que são prejudiciais à saúde. Eu vou falar de mim, viu, irmão? Isso aqui é minha experiência, é eu e a minha menina, cada um faz conforme a sua vontade, amém? Só tem uma parte que a minha menina, né, ainda ela não quis fazer, mas alguns alimentos, tipo assim, nós tiramos a farinha de trigo, o trigo fermentado, porque o fermento ele é muito prejudicial à saúde, e nós vimos isso até na própria palavra de Deus, que Deus ele não aceitava sacrifício com fermento, sempre era sem fermento, eram os pães asmos, e nós vemos que o fermento ele é muito prejudicial à saúde, causa queimação, né? Tantas outras enfermidades, né, que faz mal. Então nós tiramos o trigo, nós tiramos o leite de caixinha, ele é muito prejudicial, ele tem muitas misturas no meio dele que faz mal para a saúde. Nós tiramos leite em pó também. E antes eu achava que o leite em pó, eu sabia, né, pelo um dia que eu ouvi um médico falando, eu sabia que o leite de caixinha ele faz mal. Aí eu pensava que o leite em pó não, e ele também, ele tem gordura trans, então ele faz mal para a saúde. Aí nós tiramos o café, nós tiramos o óleo de soja, porque o óleo de soja também, ele é um alimento refinado, ele é um alimento ali, né, que tem muita mistura, que não é bom para a nossa saúde. Nós tiramos o açúcar, eu já tenho um tempo já que eu não estou consumindo açúcar, então sim, igual quando em antes que eu estava tomando café, já tem bem um tempo que eu não estou, e antes eu estava usando rapadura. Rapadura até que é saudável, agora açúcar não é. Eles colocam muitas misturas no meio que não faz bem. Então, nós tiramos, deixa eu ver o que mais. Eu acho que eu até esqueci, mas eu devia ter trazido a lista, né? São alguns alimentos. A guloseima, eu tirei pra mim eu tirei. A minha menina ainda não tirou, mas eu entendo, ela é criança, né? Mas de mim eu tirei, porque guloseima ela faz mal à saúde. Tem muita, né, muita gordura,
muito açúcar, então não faz bem. Então eu tirei essas partes sobre guloseima. Salgados também eu tirei, porque o salgado ele contém muita gordura, faz mal para o nosso corpo, né? Atrapalha o bom funcionamento do nosso corpo. Deixa eu ver o que mais, gente. Eu acho que é isso, viu, irmão? Se eu esqueci alguns, depois nos comentários eu vou colocar a lista. Se alguém for interessar a fazer o propósito, eu vou colocar a lista do que é que eu decidi tirar pro, né, pro bem da saúde. Então, acho que é isso mesmo. Acho que não tem mais. Mas depois eu coloco, se alguém interessar e quiser fazer o propósito. É um propósito, né, de saúde para o corpo. É um propósito voltado ao nosso cuidado do nosso corpo, pela nossa saúde, para que nós venhamos estar bem, para que nós venhamos cuidar da nossa casa, da nossa família, né? Porque tem muitos alimentos, irmãos, esses alimentos mesmo que eu citei, os irmãos, que são alimentos, o que muitos alimentos eles fazem? Tem muitos alimentos, quando você come um alimento natural, ele traz para você o quê? Vitaminas, né? E essas vitaminas vai te ajudar no seu corpo, vai fazer bem o bom funcionamento do seu corpo. Mas quando você come um alimento que ele tem misturas, né, corantes, essas coisas que tem, esses alimentos, eles impedem, né, as vitaminas que você tem, ao invés de as vitaminas que você tinha ser bom, isso é como se fosse tira essas vitaminas, né? Traz, a pessoa vai engordando, né? Outros ficam super estressados, outros ficam, são tantos sintomas que o corpo dá através da alimentação que nós precisamos ter um pouquinho um olhar nessa parte. Ah, sobre uma coisa, macarrão. Nós também tirou o macarrão, porque o macarrão também ele é uma massa bem, não é bom para nossa saúde. Então, irmãos, nós temos que cuidar do nosso corpo, né? Isso é uma forma de nós cuidar, porque, irmãos, quando nós olhamos lá atrás, quando nós olhamos para a Bíblia, as pessoas, os alimentos que elas comiam, era o alimento que Deus as dava. Sim. Não é esses alimentos que vai para laboratório, igual tem esses negócios de transgênico, esses tanta coisa. Não era alimento que o homem ia lá e misturava uma coisa. Não, as pessoas comiam os alimentos saudáveis, de tanto que as pessoas eram o quê? Mais fortes, mais saudáveis, né? Então, nós precisamos atentar para isso. Quantas vezes, irmãos, eu já ouvi várias vezes, vários médicos explicando, ensinando que existe nos alimentos, esses alimentos refinados, esses alimentos que vêm cheios desses corantes, dessas coisas, eles têm, são alimentos que ai, irmão, fugiu a palavra, misericórdia, deu um branco aqui. São alimentos, tipo assim, que têm células cancerígenas. Então, existem muitos alimentos que são cancerígenos. São alimentos que fazem mal para o corpo. É como se você está se envenenando aos poucos, entendeu? Pelo alimento. Então, nós temos que procurar. Ah, eu lembrei mais um alimento que eu tinha esquecido. Nós tiramos o refrigerante. O refrigerante é muito prejudicial à saúde. O refrigerante ele faz mal para os dentes, para o estômago, para várias partes do corpo. Ele é prejudicial, principalmente a Coca-Cola. É pior ainda. Então, né, de tanto que você vê que as pessoas usam a Coca-Cola para desentupir pias, desentupir vaso. Você vê que quando você coloca o refrigerante que for ali no copo, você vê que aquilo ali é cheio de gases. E esses gases não vai fazer bom para o nosso corpo. Porque o nosso corpo, ele precisa dos alimentos, o que? Naturais. Por quê? Porque o nosso corpo ele é feito por Deus. Foi Deus que fez o nosso corpo. Então, nós precisamos nos alimentar daquilo que Deus deixou para nós, né? Sucos artificiais também nós tiramos, porque os sucos artificiais, eles têm muito corante, eles têm muitas coisas, muitas misturas, que não faz bem para o nosso funcionamento do nosso corpo. Então, não adianta nós falar assim, eu amo o Senhor, Pai, eu te amo, eu te adoro, eu quero te servir, eu quero te adorar, mas se nós vai lá e se entope de coisas que vai destruir esse tempo, que vai causar doenças, né? Que vai causar muitas coisas. Então, nós temos que tomar
cuidado, né? Para quem ainda não serve a Deus, porque eu sei que esse vídeo vai alcançar pessoas que estão na fé em Cristo, mas são aqueles também que ainda não estão. Então, para você que não está, a bebida alcoólica, ela é terrível para a saúde. A bebida alcoólica, ela, ela vai matando os órgãos da pessoa aos poucos. Então, se você consome bebida alcoólica, pelo bom funcionamento do seu corpo, não consuma álcool, não consuma bebida alcoólica. Isso é prejudicial à sua saúde, você vai estar fazendo mal para você mesmo. E lá na frente, a palavra de Deus, irmãos, ela é bem clara em dizer que o quê? A palavra do Senhor fala, glória a Deus, que o que semeia, né? Vê, ó, glória a Deus. A palavra de Deus fala assim, ó, Gálatas 6, 8, diz assim, ó. Não, é 7, irmãos, perdão. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Então, se você fica bebendo, fumando, drogas, essas coisas, você está semeando lá na frente e você vai colher. Então, eu falo de experiência própria, irmãos. Eu tenho. Para, Emily, faz isso não. Perdão, viu, irmãos? Eu tenho parentes meus, tio, vô, que infelizmente que faleceu por causa de bebida alcoólica, né? Porque chega um ponto que o corpo ele não suporta, irmão. Então, cuide da sua saúde. As drogas, o cigarro, ele é muito prejudicial à sua saúde, ao pulmão, né? E tantas outras partes, para os seus dentes, né? Quantas pessoas que estão com o dente preto por causa de cigarro, por causa de droga. Então, em nome de Jesus, se você quer ter uma vida longa aqui nessa terra, primeiramente busque a Deus e cuide do seu corpo, cuide da sua saúde. Amém? Procure alimentos saudáveis, procure se alimentar de alimentos que sejam bons, que Deus deu para nós. Alimentos que você vai lá e semeia na terra e você vai colher aquele alimento, vai ser um alimento puro, que vai ser bom para você. Então, invista na sua saúde, amém? Invista, né? Às vezes, eu falo porque às vezes tem tanta gente que fala assim, ah, mas é caro, é difícil, e não sei o que, e tal, tal, tal. Mas às vezes você tem um parente, às vezes seu parente, ele mexe com horta, ele trabalha na roça, ele tem alimento saudável, não é vergonha nenhuma você pedir. Ou se não, peça a pessoa um lugarzinho lá que você vai plantar, que você vai colher, que você vai ter seu alimento também. Porque nós somos assim, irmãos. Tem muitas pessoas que, se você falar assim, eu tô precisando investir na minha saúde, eu tô querendo uma couve, se a pessoa tiver, eu sei que vai dar. Então, você tem um parente, você tem um amigo, uma amiga, né, que trabalha no campo, que pode, se você não tem condição de comprar, você pode estar pedindo a essa pessoa, mas invista também. Tire esses alimentos tóxicos da sua casa, da sua família. Vai ser uma mudança radical? Vai. Vai ser uma mudança que às vezes vai te assustar? Vai. Mas vai valer a pena. Vai ser uma mudança assim que às vezes você vai ter que ser julgado pelos outros. Os outros vão começar a te dizer, ah, mas você não come isso é chatura, isso é frescura, isso, aquilo. Deixa pra lá. Deixa te julgar. Mas o resultado depois as pessoas vão ver. Né? Porque quando você investir na sua saúde, na sua alimentação, as pessoas vão ver que você vai estar mais forte, mais disposto, né? Você vai ter mais saúde, então vai refletir em você. Você vai semear e você vai colher, e as pessoas vão ver. Porque quando você semeia, quando você vai lá e coloca uma semente na terra, quando ela começa a germinar, todos que passam por ali vê que antes havia uma semente que foi semeada e que agora ela está germinando. Nossa vida da mesma forma. Que nós semeemos para a nossa saúde, para que nós venhamos colher e para que as pessoas vejam e para que também as pessoas se espelham, para que muitas pessoas saiam, né, dessa situação que estão vivendo. Então existe, irmãos, pesquise, busque em pessoas que são de confiança. Tem muitas pessoas. Eu tirei o Instagram, irmãos, por motivos pessoais. Eu acabei tirando. Mas se você tem o Instagram ou o próprio YouTube tem,
Tem muitos médicos que são natural, que ensina sobre alimentos que são bons, chás natural, em vez de você ficar lá se entupindo de café. O café, ele é prejudicial à saúde, principalmente pessoas, né, que, igual pessoas que têm problema de Parkinson, pessoas que são várias enfermidades. O café, ele atrapalha, né? A cafeína, ela não faz bem para o nosso corpo. Então, existem muitos chás, muito suco natural que você pode consumir, beber bastante água. A água é muito bom para a nossa saúde, é para você ver. É o que Deus nos deu. Isso é o nosso livre acesso, nós temos água. Deus nos deu esse privilégio de nós ter água. E a água, ela faz muito bem para a nossa saúde. Então, invista na sua saúde. Amém? Cuide do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Né? Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do Espírito. Busque a Deus, se prostre diante do Senhor e cada dia mais cresça na presença do Senhor. Então, bora lá cuidar da nossa saúde. Bora lá cuidar da nossa casa, da nossa família. Vamos. Sei que muitas famílias, às vezes, muitos nem vão querer, né? Mas se você ter a iniciativa de você começar a mudar os seus hábitos, você vai ver o resultado. E as pessoas também que estiver à sua volta vai ver o resultado e vão querer também. Né? Porque quem não quer estar saudável, estar forte, ter saúde, né? Para adorar o Senhor, para servir a Deus. Então vamos cuidar dessa saúde, vamos tirar tudo aquilo que intoxica, tudo aquilo que faz mal. Vamos cuidar também do nosso corpo, porque ele também precisa ser cuidado. E tem muito corpo que está pedindo socorro. Tem muitos corpos que estão pedindo socorro, que não estão aguentando mais as células que estão vindo, os alimentos que estão sendo absorvidos, coisas que estão vindo para o corpo que não é bom e que está prejudicando a saúde. Então, convido você, vamos fazer esse propósito, assim como Daniel, vamos tirar muitas coisas, muitos alimentos que não faz bem para a nossa saúde e vamos cada dia mais buscar ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, estar pronto, estar disposto, né? Estar com saúde para levar a palavra, para adorar o Senhor. Amém? Louvado o nome do Senhor. Espero que esse vídeo edifique a sua vida, seja bom para você. Amém? Espero que a minha companhia tenha sido bom para vocês, porque para mim tem sido ótimo. Sou muito grata a Deus por este canal, pela sua vida, por você estar aí do outro lado comigo, né, fazendo parte da minha caminhada, da nossa trajetória. Você faz parte, eu também faço parte da sua caminhada. Então sou muito grata a Deus, fico muito feliz, né, me sinto muito feliz, muito honrada por Deus, por estar fazendo esses vídeos, por estar aí na sua companhia, mesmo que não, por um ponto não estou, mas ao mesmo tempo eu estou presente. Então te agradeço muito por fazer parte desse canal, por estarmos juntos e até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Deus os abençoe, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.